Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. Vamos falar sobre o aumento no índice de confiança do consumidor, o recorde alcançado pelo turismo brasileiro, o pronunciamento do presidente Lula à nação e muito mais. Muito prazer, eu sou Carol Brito e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da rede PT de comunicação. A Semana no Café PT começou com uma conversa com o presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto, na segunda-feira. Ele falou sobre o lançamento do site do Trabalho de Base para Vencer e a cartilha Passo a Passo para o Trabalho de Base. A gente juntou, um grupo de pessoas que fazem trabalho de base, faz trabalho de base no movimento sindical, faz trabalho de base no movimento social, faz trabalho de base no partido, como vereador, faz trabalho de base em conselhos, conselhos tutelares, tanto de idosos, de infância, enfim, são pessoas que estão atuando no trabalho de base, na organização política e na organização dos seus projetos sociais, batalhando para que eles sejam exitosos. A gente produziu um livrinho que está disponível no nosso site, que é esse livrinho aqui, Passo a Passo para o Trabalho de Base. É preciso ter uma causa motivadora, é preciso você ter um propósito. A partir do momento que você tem esse propósito, a partir do momento que você tem essa causa, ou você acredita que isso é importante e quer despertar em mais gente essa causa, você criou as condições para fazer um trabalho de base. E fica muito melhor se você tiver como objetivo um trabalho político, que no nosso caso é o mais importante, porque nós queremos fazer um trabalho político partidário. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, foi o entrevistado desta semana no programa Bom Dia, Ministro. Durante a conversa, ele comentou as ações do governo na área do meio ambiente. O Brasil tem tudo para ser um dos protagonistas, um dos líderes. Vai para o pódio ali das Olimpíadas da produção de energia verde. A gente já aprovou o marco regulatório do hidrogênio verde. A gente quer concluir ainda esse ano a votação do mercado regulatório de crédito de carbono, que vai atrair mais investimento para quem quiser manter a floresta em pé, quem quiser diminuir emissão de carbonos. O combustível do futuro, que estimula muito a produção dos biocombustíveis, gera emprego, renda aqui no Brasil, inclusive para biocombustível para aviação, combustível para aviões, cada vez mais avançar nisso, e o que a gente chama do Programa de Apoio à Transição Energética. Então regular a reforma tributária para reduzir e simplificar os impostos no Brasil, aprovar o Acredita para garantir crédito para o micro, pequeno e médio empresário e os projetos que vão atrair investimentos na chamada transição ecológica, na economia verde, energia solar, energia eólica, biocombustíveis no nosso país. No PT Conexões Brasil dessa semana, a presidenta nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann recebeu o mestre em ciência política pela Unicamp e doutor pela USP, professor Luiz Vitagliano, e o deputado federal pelo PT de São Paulo, Pedro Taurino, para um debate sobre representação e democracia na era digital. Nós precisamos entender qual é o impacto do algoritmo no sistema de representação política. Esse é um processo que nós temos que tratar. Eu tenho trabalhado com a seguinte hipótese: esses algoritmos vindos das empresas Big Techs do Vale do Silício são algoritmos que trabalham para ideologias de direita. Os algoritmos são neoliberais. É um desafio muito grande que a gente não pode abrir mão de usar essas redes de modo algum, porque as pessoas estão todas nelas, mas eu não tenho dúvida que tem discussões, por exemplo, que a gente pode gritar muito alto que na rede social o volume dela vai ficar baixinho. A gente, por exemplo, batalha tanto hoje pela reforma tributária que a gente tem visto acontecer, é tão importante para o Brasil, a gente batalha para ter a taxação das grandes fortunas. Os donos das redes sociais hoje são as pessoas mais ricas do planeta, É verdade. Estão ali entre as mais ricas do mundo. É claro que essas pessoas
não querem que esse tema, que faz tanto sentido num mundo tão desigual feito o que a gente vive hoje, um mundo com uma concentração de renda assim, astronômica, que nós nunca tivemos nada parecido, que isso se torne um tema público, né? Essa é uma inquietação muito grande e que faz com que a gente, no varejo, no dia a dia, não possa de jeito nenhum deixar de usar as redes, porque as redes são um instrumento para chegar nas pessoas. A nossa capacidade de chegar nas pessoas, ela se tornou infinitamente maior. Nós estamos num ciclo de debate sobre a nova sociedade brasileira, como ela está se organizando, seja no mundo do trabalho, seja também na comunicação. E não tenho dúvidas que essa questão das tecnologias digitais veio para mudar muito a nossa forma de interação e comunicação. E como que isso afeta a nossa democracia? Como que isso afeta a nossa representação? O que isso tem a ver com tudo que está acontecendo atualmente na sociedade? Nós somos um partido que tem 44 anos, nascemos com uma situação que estava a sociedade brasileira, a sua forma de organizar. Estamos num outro momento e temos muitos desafios. É claro que, como disse o Pedro aqui, as lutas continuam sendo antigas. Então, a gente muda a forma de se relacionar, mas ainda é contra a concentração de renda, contra a exploração, contra a pobreza, enfim. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento com possíveis cenários para as eleições de 2026. O presidente Lula vence em todos os cenários e aparece com 38,3% das intenções de voto contra Jair Bolsonaro, que, embora inelegível até 2030, tem 36,9%. Em um cenário sem o ex-presidente, mas com Michele Bolsonaro, Lula aparece em primeiro, com 38,7% das intenções de voto, até 30,3% da ex-primeira-dama. Em um terceiro cenário, Lula aparece mais uma vez no primeiro, com 38,9% contra 24,4% do ex-governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Foram ouvidas 2.026 pessoas presencialmente em todo o país e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O Café PT da quinta-feira conversou com a ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco, sobre as políticas de ação afirmativa do governo Lula. Acho que a renovação da lei de cotas, ela traz ali para a gente um alento, porque é uma das maiores políticas públicas reparatórias desse país. Assim, a lei de cotas para a gente, seja no serviço público, como nós estamos ainda em trâmite, ou seja, né, no ensino superior, ela traz o retrato do Brasil que a gente quer e que a gente batalha para que a gente consiga ter. Então, esse é um ponto. Eu acho que dos vários outros pontos, as questões territoriais quilombolas também é um tema e um assunto que o presidente Lula sempre falou muito e bateu muito nessa tecla da importância, porque não era só garantir um território, sabe, amiga? Não era só garantir moradia, era garantir vida digna. Era educação, saúde, né, habitação, enfim. Um outro ponto também que a gente pode trazer é a assinatura do Juventude Negra Viva, sim, que é um outro exemplo também de transversalidade, porque tem 18 ministérios, todos trabalhando para um bem comum, que é a garantia de vida digna para os nossos jovens. Teve um pouco de tudo, desde empregabilidade, a saúde, passando pela questão territorial quilombola, passando também pela questão da lei de cotas e por aí vai, mas também sempre pautando esse letramento na sociedade como um todo, porque é algo que a gente precisa. O podcast Pode Tremer dessa semana recebeu Nilson Florentino, secretário adjunto da Juventude do PT Nacional e diretor de Políticas Públicas Transversais da Juventude da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República. O papo foi sobre o mês da juventude e políticas públicas. Essa data, que hoje comemoramos hoje no Brasil, né, dia 12, é considerada a data mundial da juventude, né? E ela surge basicamente nos anos de 1999, né, quando, a partir da reunião de ministros de juventude organizados, né, nas Nações Unidas, que teve a sua primeira carta, né, onde apontou a necessidade de se estar construindo políticas públicas voltadas para a juventude a nível mundial, né, que é quando se entende dessa importância desse ciclo da vida. E agora você confere os destaques na agenda do presidente Lula nessa semana.
Na terça, o presidente participou da cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Brasília. Na quarta, ele sobrevoou áreas atingidas por incêndios no Mato Grosso do Sul e sancionou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, além de anunciar medidas de prevenção e combate a incêndios no Pantanal. Mais tarde, em Cuiabá, Lula compareceu à cerimônia de inauguração da modernização de 4 aeroportos do estado do Mato Grosso. Lula também participou da entrega de 1.000 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. Nesta sexta, o presidente esteve no Ceará para a assinatura da inauguração do programa Mover, da criação do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e do Marco Legal do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono e da aprovação do Regulamento do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Ele ainda acompanhou o anúncio da expansão do programa Pé de Meia no estado. No começo da semana, o presidente Lula fez um pronunciamento comemorando 1 ano e meio de governo. Ele falou à nação sobre o projeto de recuperação do Brasil, com foco no desenvolvimento econômico com inclusão social. Antes mesmo de começarmos a governar, tivemos que buscar os recursos para cobrir o rombo bilionário deixado pelo governo anterior. Apostavam que o crescimento do PIB não passaria de 0,8%, mas crescemos quase 3% no ano passado e vamos continuar crescendo. O salário mínimo voltou a ter aumento acima da inflação e quase 90% das categorias profissionais tiveram aumento real de salário. Aprovamos a igualdade salarial entre mulheres e homens. Mais de 2.700.000 empregos formais foram criados e a taxa de desemprego é a menor dos últimos 10 anos. Isentamos do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. 24 milhões de pessoas ficaram livres do pesadelo da fome. Reforçamos o SUS. A farmácia popular está de volta e agora com novos remédios de graça. O Mais Médico praticamente dobrou, com 25 mil médicos atendendo em todo o país. Aumentamos o número de vagas nas creches, ampliamos os recursos para as universidades e estamos abrindo 100 novos institutos federais. Lançamos o Pé de Meia, uma poupança para dar às famílias a certeza de que seus filhos não serão obrigados a abandonar a escola para trabalhar. Já garantimos 1 milhão de novas vagas no ensino em tempo integral, para dar aos pais e às mães a tranquilidade de saberem que seus filhos passam o dia em segurança na escola. A proteção do meio ambiente voltou a ser prioridade e reduzimos em 52% o desmatamento da Amazônia. Resgatamos as políticas de proteção dos direitos das mulheres, do povo negro, dos indígenas, das pessoas com deficiência e LGBTQIA+. O Brasil se reencontrou com a civilização. Esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na TV PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Agora eu me despeço de você te desejando um ótimo final de semana.